Você já reparou que quando você dá zoom num triângulo, os lados variam de maneira proporcional? Em outras palavras, se você mantém a medida dos ângulos e aumenta um lado, os outros lados vão aumentar de maneira proporcional. Dobrou um, dobrou o outro. Triplicou um, triplicou o outro. Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e este InMath foi feito em parceria com o estudante de licenciatura em matemática Leandro Batista, Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre trigonometria. A razão entre os lados de um triângulo é função dos seus ângulos. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Só um parêntese aqui. Você sabe que essa informação é verdadeira, mas só na geometria euclidiana, né? É isso mesmo, existem outras geometrias. E nessas outras geometrias, a soma dos ângulos de qualquer triângulo não é sempre 180 graus. Dá uma olhadinha lá no InMath 114. Não é o tema central do vídeo, mas lá a gente fala um pouquinho sobre esse assunto. Bem, como a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, as razões entre os lados de um triângulo são funções de dois dos ângulos desse triângulo. No caso de um triângulo retângulo em particular, um de seus ângulos é 90 graus, e um dos outros ângulos é obtido a partir do terceiro. Por isso, as razões entre os lados de um triângulo retângulo são funções de um dos ângulos agudos desse triângulo. Bingo! Tá bom, a gente vai ilustrar. Imagina um triângulo de lados A, B e C com o ângulo formado por B e C sendo 90 graus e o ângulo formado por A e C sendo beta. As razões B sobre A, C sobre A e B sobre C são funções do ângulo beta. Por isso, se a gente aumenta ou diminui o tamanho do triângulo, mantendo a mesma medida dos ângulos, as razões continuarão iguais. Ou seja, num triângulo de lados A', B' e C', com o ângulo formado entre B' e C' sendo de 90 graus e o ângulo formado por A' e C' sendo beta, a gente tem que B' sobre A' é igual a B sobre A, C' sobre A' é igual a C sobre A e B' sobre C' é igual a B sobre C. A gente percebe então uma relação unívoca entre o ângulo agudo de um triângulo retângulo e cada uma das razões entre os lados. Em outras palavras, cada uma das razões entre os lados é uma função do ângulo. A razão entre o cateto oposto a beta e a hipotenusa é chamada de seno de beta. A razão entre o cateto adjacente a beta e a hipotenusa é chamada de cosseno de beta. E a razão entre o cateto oposto a beta e o cateto adjacente é chamada de tangente de beta. Essa é a conhecida trigonometria, o estudo da relação entre os lados de um triângulo retângulo e seus ângulos. O seno, a razão entre o cateto oposto a beta e a hipotenusa, como a gente disse, é uma função de beta. Por isso a gente enxerga o seno como uma função mesmo. Como o ângulo agudo de um triângulo pode medir entre 0 e 90 graus, o domínio dessa função é o intervalo aberto de 0 a 90. O mesmo vale para as funções cosseno e tangente. O seno de 2 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa em um triângulo retângulo com um ângulo de 2 graus. O seno de 40 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa em um triângulo retângulo com um ângulo de 40 graus e assim por diante. Existem alguns ângulos sobre os quais conseguimos calcular as funções trigonométricas de maneira exata. Por exemplo, qual o seno de 30 graus? Claro que você pode, com o auxílio de um transferidor ou outro instrumento, desenhar um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, medir seu cateto oposto, medir a hipotenusa e calcular a razão entre essas medidas.
Mas aí você vai estar à mercê da precisão dos seus instrumentos. Como típicos matemáticos e matemáticas, queremos calcular o seno de 30 de maneira exata e não apenas por aproximação. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai copiar esse mesmo triângulo fazendo uma reflexão nele e vamos juntá-los justapondo os lados adjacentes ao ângulo de 30 graus. Opa! O que aconteceu aqui? 30 mais 30 dá 60. Então a gente tem um triângulo com um ângulo de 60 graus. Mas quanto mede os outros ângulos? Bem, se a gente voltar ao triângulo inicial, a gente vê que ele tem um ângulo de 30 e outro de 90. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, o ângulo formado pelos lados A e B mede 60 graus. Então, no triângulo que a gente construiu, o outro ângulo mede 60 graus. Quanto mede o terceiro ângulo? Pela lei angular de Thales... mas você sabe o que ocorre num triângulo que tem 3 ângulos congruentes. Ele também tem os 3 lados congruentes. Isso mesmo, ele é equilátero. Isso significa que A é igual a 2B. Por isso, a razão B sobre A é igual a B sobre 2B, que é igual a 1/2. Então, o seno de 30 graus é igual a 1/2. Que legal! A gente tem o valor exato do seno de um ângulo. Olha, com esse mesmo esquema dá para obter mais, hein? Pelo Teorema de Pitágoras, o quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Assim, C é igual a raiz de 3B. Como B é igual a A sobre 2, isso significa que C é igual a raiz de 3 sobre 2A. Por isso, a razão C sobre A é igual a raiz de 3 sobre 2A sobre A, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Que da hora! Muito massa isso. E dá para descobrir mais? Dá! E se a gente pegar um triângulo retângulo isósceles? Isso, aquele que tem 2 lados congruentes. Você sabe que num triângulo isósceles, eu sei que você sabe, os ângulos da base também são congruentes. Como um dos ângulos é 90 e a soma tem que dar 180, a gente tem que os ângulos congruentes medem 45 graus. Utilizando de novo o Teorema de Pitágoras, a gente tem que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Assim, B é igual a raiz de 2 sobre 2A. Por isso, a razão B sobre A é igual a raiz de 2 sobre 2A sobre A, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cara, a gente tem o valor exato do seno dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Olha, com o mesmo procedimento que a gente fez aqui, você pode calcular também que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. E, como tangente é seno sobre cosseno, você também pode conferir que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 é raiz de 3. A gente também consegue calcular o valor exato das funções trigonométricas de outros ângulos, mas tudo em função desses 3. Por isso, 30, 45 e 60 são chamados de ângulos notáveis. Nem sempre de maneira exata, mas de maneira aproximada, a gente consegue calcular as funções trigonométricas de qualquer ângulo. Inclusive já fizeram isso. Pesquise aí uma tabela trigonométrica. Hoje em dia, você pode usar também uma calculadora eletrônica. Pessoal, ainda tem tanta coisa legal e importante para se falar sobre trigonometria, mas infelizmente deu o nosso tempo.
Em vídeos futuros, a gente vai falar de aplicações de trigonometria, de propriedades, de extensão a domínios mais amplos e muito mais. Inclusive, sei que você está se perguntando desde o início aí, da onde veio esse nome, seno, e cosseno e tangente, mas também vai ficar para uma próxima. Valeu!